Ô, Adriana, agora somos nós então. Comigo aqui, ó, vamos lá. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E a gente começa falando do tempo? Vamos lá. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, com céu parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. 23 graus agora, a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar girando em torno dos 45% neste momento, o viés é de baixa, podendo ultrapassar a marca dos 30% para baixo, o que é muito, muito ruim. Isso aí é vento, é? Ó, tá aí o vento, vento que balança a nossa câmera lá do lado de fora, né? Então tá ventando aqui em Patos de Minas. Mas não há nenhuma previsão de chuva, o tempo é isso aí mesmo. Vazante São Gotardo também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Os nossos canais de comunicação passando aí no rodapé da sua televisão, da sua tela, para você se comunicar conosco, falar diretamente com a produção do nosso programa. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia. Você faz o seu comentário, perguntas para os nossos entrevistados, participa porque o programa é feito especialmente para você. Para quem participar de hoje até sexta-feira, na sexta-feira tem sorteio de brindes, tem uma cesta recheada com os produtos Cobatos, tem presente da Semil, tem CD do cantor Sérgio Cunha, tem muita coisa para você participar conosco aí e concorrer a brindes. Começando o nosso programa nesta segunda-feira. Hoje nós não temos aquela chamadinha, né, Matheus? Não teve jeito, né? Aquela chamadinha lá nós não temos. Mas vamos lá com os dados do nosso... Se bem também que o assunto hoje é Mata do Catingueiro, não é isso? Isso mesmo. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Não tem o VT, mas a gente faz ao vivo aqui, 12h07. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a Mata do Catingueiro, que ontem, mais uma vez, aí foi tomada por chamas de fogo. A gente vai mostrar também um fato, vários acidentes registrados nesse final de semana. E além disso, Gui Boaventura, olha só um fato em São Gotardo. Lá em São Gotardo, o homem acabou quebrando a janela e a porta de uma igreja justamente para furtar dinheiro que estava naquele local. Esses e muitos outros assuntos a gente passa a tratar a partir de agora aqui no nosso programa. Não perdoam nem Cristo. Para você ver. É isso aí. Mas vamos lá, a gente começa então, Gui Boaventura, com os dados da Covid-19 no nosso país. Porque, olha, segundo o boletim do nosso país, são exatamente 2.098.038 casos confirmados, 1.371.229 recuperados, 79.488 óbitos registrados no nosso país. Partindo então agora, Gui, nós vamos mais para perto da nossa realidade. Minas Gerais, segundo o boletim estadual, 66.369 recuperados, 94.132 casos confirmados, 25.271 pessoas estão sendo acompanhadas e 2.004 óbitos confirmados em Minas. Minas Gerais ainda está na ascendente dos números, né? Sim. 8 estados no Brasil estão na mesma condição. 8 apenas. Verdade. Agora, Gui, vamos para a nossa realidade. Porque, segundo o boletim estadual quanto a Patos de Minas, divulgado hoje pela manhã, 902 casos confirmados e 7 óbitos. Já segundo o boletim municipal, que foi divulgado pela última vez lá na sexta-feira, 909 casos confirmados, 9 mortes confirmadas por Covid-19, 12 óbitos em investigação e 512 pessoas já se recuperaram. Um fato, Gui, que é importante nós ressaltarmos é que, aparentemente, esses números de óbitos confirmados acabaram não mudando a quantidade de óbitos que estavam sendo investigados aqui em Patos de Minas. Muito bem, esses são os números de hoje, né, Matheus? Isso. Não tem?
É o que nós temos de mais atual, né? Esses dados. É de hoje, esses números são de hoje ou são números de sexta-feira passada? Do boletim estadual de hoje, divulgado pela manhã. Sim. Quanto ao boletim municipal, divulgado por último, na sexta-feira. Muito bem. Então, a realidade nós só vamos ver no final da tarde de hoje ou amanhã, porque quem faz a contabilidade aí não deve trabalhar no fim de semana, né? Fim de semana, não, eu estou de folga. Não, pandemia, não, mas estou de folga. Você volta para falar da região aí. Até já aqui. Muito bem. Vamos, eu tenho um recado aqui para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe na tela aí, pode rodar. Tiro certo, bem na mosca. Fala galera, aqui é o Zé Felipe, olha, passando aqui para falar da Clínica Medic Mais. Na Clínica Medic Mais, você põe seu tão sonhado aparelho dentário, então liga e agenda sua avaliação na Clínica Medic Mais perto de você, tá bom? Grande beijo e é nóis. Tiro certo, bem na mosca, eu nem... Muito bem, dica aí do Zé Felipe, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Passa o Zé Felipe aí, depois chega esse cara aqui, né? Cadê o Zé Felipe? Mas você tá melhor do que ele. Você tá melhor do que o Zé Felipe. Você tá achando? Tá muito melhor do que Olha ele. isso, hein? Tá mesmo. Amiga é pra essas horas, obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui falando da Clínica Odontológica Medic Mais. Convidar você, nós estamos com esse mês aí uma campanha bem legal no aparelho dentário, né? É o mês do aparelho dentário aí na Medic Mais, onde nós trabalhamos com mais de 50 tipos de aparelho, né? Talvez a pessoa ache que é um tipo de aparelho só, mas cada caso tem um tipo em comum, tá? Então são mais de 50 tipos de aparelho e são 3 dentistas na nossa equipe cuidando do seu sorriso aí na parte do aparelho dentário, né? A doutora Mariana, a doutora Jordânia, a doutora Lígia são as nossas ortodontistas que está atendendo aí na Medic Mais, horários regulares, ou praticamente todo dia tem horário aí, então é só você ligar, agendar a sua avaliação, né, no 3823-4149 ou no WhatsApp 99888-4149, agenda a sua avaliação com alguma dessas doutoras aí, né, que vai indicar o seu melhor aparelho, né? A gente faz um exame complementar, os raios-x, fotografias, moldagens, que são os exames necessários aí para diagnosticar qual que é o melhor tipo de aparelho para você. Então nós temos aparelho ortopédico para criança, aparelho metálico, aparelho de porcelana, safira. Trabalhamos também com sistemas de aparelho que chama invisível, né? Os aligners, que são aparelhos invisíveis. Então você pode procurar a Medic Mais, aproveita essas condições especiais aí do mês de julho, né? E segue o recado aí do Zé Felipe, procure a Medic Mais e vem sorrir com a gente. Muito bem, é no centro da cidade, né, doutor? Isso mesmo. A Medic Mais aí está na General Osório, número 6, na antiga rodoviária, bem no centro aí de Patos de Minas. Muito bem, boa semana. Boa semana para todos. Obrigado. Abraço. Muito bem. Continuamos aqui com a informação nessa segunda-feira. Estamos conferindo dados do coronavírus do final de semana. Hoje, segunda-feira, vamos conferir também a nossa região. Você, Matheus. Vamos lá então, que boa aventura. A gente já começa então esse nosso giro da nossa região quanto à Covid-19 com os dados lá de Lagoa Formosa. Porque em Lagoa Formosa os números estão assim: 58 casos confirmados e 45 pessoas já se recuperaram. Agora de Lagoa, vamos para Paracatu. Em Paracatu estão assim: 442 casos confirmados, 315 é o número de pessoas que já foram curadas e 3 óbitos no município. Patrocine agora com os indicativos na tela. Segundo o boletim, são exatamente 325 casos confirmados, 292 pessoas se recuperaram e 8 óbitos registrados em Patrocínio. Presidente Olegário com os números agora: 49 casos confirmados, 1 óbito registrado e 34 pessoas se recuperaram. Já em Unaí, estão assim: 779 casos confirmados, 595 curados e 6 óbitos registrados em Unaí. Serra do Salitre, que havia apenas uma pessoa, agora já são 85 casos confirmados e 80 pessoas se curaram. Lembrando que uma pessoa ainda está em UTI. Dados agora, Adriana, de Vazante. Porque em Vazante, que boa aventura, são 22 casos, são 200. Esse número está errado, a gente pode tirar, por favor, Adriana, os números de Vazante, porque são 227 casos confirmados em Vazante e, além disso, Gui Boaventura, 213 é o número de pessoas que já se curaram. Hein?
Você não dá conta de escrever, Matheus? Não, não sou eu. Ah, não, é você não? Não. Vamos agora... São 222 casos, então. São, em Vazante, 227 pessoas confirmadas já com a Covid-19 e 213 se recuperaram da Covid. Gui, agora sim vamos com os dados lá de Lagamar, porque o boletim epidemiológico mostra que são 35 casos confirmados e 27 curados. Lá em Coromandel, a situação é a seguinte: 99 casos confirmados. Nós temos aí também em Coromandel, pode tirar também, Adriana, por favor? Em Coromandel, nós temos 99 casos confirmados em Coromandel, 81 pessoas curadas e 2 óbitos registrados em Coromandel. Gui, agora sempre aquele indicativo comparativo que nós fazemos. Por exemplo, em Belo Horizonte, o boletim epidemiológico mostra que são exatamente 13.559 casos confirmados, 9.999 curados e 320 óbitos lá em Belo Horizonte. Já em Uberlândia, a realidade é a seguinte: 10.584 casos confirmados, 188 mortes provocadas por causa da Covid-19 e 6.256 é o número de recuperados. Gui Boaventura. Muito bem. É só isso? Isso, a gente continua atento aí aos dados que mudam a todo momento e também as notícias de Patos e região. E a gente sempre está atento aqui para as pessoas que quiserem mandar também o seu recado, a sua notícia. Tá bom, Matheus. Você volta então. Até. Ufa! Vem aqui comigo. Não deixe o seu futuro congelar no tempo. O Unipan e um mundo de oportunidades esperam por você. Vestibular de Inverno Unipan. Chegou a hora de dar o primeiro passo rumo à realização do sonho do ensino superior. Inscreva-se sem sair de casa. Acesse o site vestibular.unipan.edu.br e agende o quanto antes a sua prova. O Unipan preparou um ambiente seguro com horários exclusivos para garantir a sua segurança durante o processo seletivo. São 11 cursos nas diferentes áreas do conhecimento, nos turnos da manhã e da noite. Mais informações no telefone que está aí na tela da sua televisão, 0800 940 4006. Unipan, educação que transforma. O decreto do governo federal determina a proibição de queimadas por 120 dias. Um dos motivos é a alta de focos de incêndio comuns nos meses de julho a setembro. Não sei para que decreto se tem uma lei aí. É proibido fazer queimada. Mas no Brasil é assim, põe na tela, pode ver. Nessa época do ano, o índice de queimadas aumenta na região. Os prejuízos vão desde os impactos no próprio ambiente até a saúde da população. Nesse período agora, é muito comum que esse número de queimadas suba, né? Principalmente por causas pessoais mesmo, né? De pessoas que não tomam aqueles devidos cuidados e acabam gerando um fogo sem ter controle, né? Às vezes a pessoa joga uma bituca de cigarro ali e isso acaba gerando um incêndio, ou às vezes ela deliberadamente para limpar aquela área coloca fogo ali, mas são condutas que geram muitos prejuízos para o meio ambiente como um todo, né? Para a fauna, flora, para o ar atmosférico, mesmo para o solo. Então, são condutas que não devem ser praticadas. Segundo o Tenente Elias, aqui na cidade, nesse mês de julho, as ocorrências de queimadas começaram a aumentar. Quase todos os dias, o Corpo de Bombeiros é chamado para atender algum incidente de queimada. Nós temos sido chamados diariamente para combater esse tipo de fogo, né, em vegetação, principalmente às margens de rodovias e em lotes vagos também, além de pastagens, né, de áreas rurais. E nós temos percebido também que nós temos capturado mais bichos silvestres dentro da área urbana, o que mostra também que outra consequência dessas queimadas é essa fuga
dos animais para o meio urbano. E não é só na cidade. Em outros estados, esse tipo de ocorrência também aumenta entre os meses de julho e setembro. Diante disso, o governo federal decretou a proibição de queimadas em todo o território nacional pelo prazo de 120 dias. O texto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, uma decisão acertada em tempos de pandemia. Foi publicado ontem, né, esse decreto a nível federal, visando minimizar esses casos de fogo sem controle, né? Nós temos visto que, como foi dito, né, nesse período, né, nessa época do ano, esses casos sobem muito, então demonstra uma preocupação, acredito eu, do nosso governo federal para tentar minimizar todos esses danos que são gerados através dessas queimadas. A grande discussão hoje no Brasil é o chamado... Você já ouviu falar de... Quem já foi criança sabe disso, né? Acho que todo mundo está aí acompanhando. Ou foi criança? O chamado cabo de guerra. Que você pega uma corda, juntam pessoas de um lado, pessoas do outro, fica puxando um para um lado e outro para o outro. É isso que acontece e que está acontecendo hoje no Brasil em relação à discussão especificamente a queimadas e a queimadas na Amazônia. Então, isso virou política, uma disputa ideológica no Brasil, e o disse-me-disse é o que impera na mídia, impera em todo lugar, em todas as discussões em relação a queimadas. Fato é que existe uma lei que precisa ser cumprida, só isso. É proibido a queimada. O fogo... fazer uma queimada sem controle quer dizer, sem o alvará de quem vai permitir a queimada, se ela for legal, se ela for necessária, sem o acompanhamento da autoridade competente, nesse caso aí o Corpo de Bombeiros, sem a liberação e sem a técnica avaliada pelos bombeiros, porque o fogo descontrolado pode causar um prejuízo enorme. E pode causar não só para a pessoa, pode causar um prejuízo para terceiros e pode causar um prejuízo para a natureza, para o meio ambiente, né? Mas só que aqui no Brasil a gente discute em cima de detalhes e empurra toda e qualquer coisa aí toda e qualquer providência com a barriga e vamos passando por cima. Já já a gente fala de queimada aqui em Patos, que é o caso principal dessa segunda-feira, que aconteceu nesse fim de semana, a queimada lá na Mata do Catingueiro. O Cicobi Credipatos reafirma o compromisso com o produtor rural, sendo uma cooperativa ou a cooperativa que mais cresceu em operações de crédito na safra 2019 e 2020 no sistema Cicobi. Extraordinário crescimento de 271% em relação a 2018 e 2019. A Credipatos acredita na força do agronegócio e trabalha para oferecer soluções de crédito que ajudem a olhar para frente e a colher bons resultados. Entre em contato com uma das agências Credipatos para conhecer as melhores condições para o crédito rural através do Plano Safra. Falou agro, pensou Credipatos. Põe na tela. Mais uma vez, o Cicobi Credipatos reafirma o compromisso com o produtor rural, sendo a cooperativa que teve maior crescimento em liberações de crédito rural na safra 2019 e 2020. Primeiro lugar entre todas as cooperativas. Queremos continuar proporcionando a você, agricultor, as melhores condições através do Plano Safra. Com atendimento humanizado e personalizado de acordo com suas necessidades, é possível encontrar as melhores soluções para que você possa crescer com a gente. Juntos, podemos alcançar bom posicionamento de mercado, aumento da capacidade de produção, aprimoramento da industrialização dos produtos, custeio do ciclo produtivo, adesão de infraestrutura, maquinário e outros recursos. Procure seu gerente no Cicobi Credipatos e saiba mais. Falou agro, pensou Credipatos.
Muito bem, falamos aí há pouco sobre o decreto do governo federal proibindo as queimadas por 120 dias. As queimadas que ele proíbe nesse decreto são as queimadas controladas, né? Agora, nem autorizado não pode, nesse período aí de 120 dias, está tudo suspenso para amenizar a situação no Brasil, que é uma situação complicada, que é uma situação discutida, inclusive, internacionalmente. Mas aqui em Patos de Minas, ao que tudo indica, o que parece, o decreto não vale. Aliás, não vale sim. Mas é que aqui em Patos de Minas o que acontece é a queimada clandestina, é o fogo criminoso. Ontem, grande parte do Parque Ambiental do Catingueiro foi consumido pelas chamas. Traz aqui, ó, na tela. Filha, é muito triste, né? Dói muito, né? Porque é uma vida ali, né? Essa mata é uma vida que matou, né? A tristeza da dona Marlene é compartilhada por muitos. De novo, como já era de se esperar, a mata do Catingueiro foi devastada pelo fogo. Animais foram vistos saindo do local, de braços abertos. Uma cena desoladora. É muito triste uma situação dessa, né? Igual eu mudei pra cá agora 3 meses, que eu vim de Pirapora pra cá. E deparar com uma situação dessa aqui, a mata pegando fogo, a primeira vez que eu tô vendo. É muito triste, tem muito macaquinho, você vê os passarinhos aqui, saem tudo voando aí, correndo fogo, muito triste a situação, viu? O incêndio começou na tarde de domingo e seguiu durante a noite. Deu trabalho ao Corpo de Bombeiros. Para quem mora próximo à área do Catingueiro, não resta dúvida. Isso aí é incêndio criminoso, alguém fez isso aí tinha que pagar. Nada tem sido feito para preservar o local. Para os moradores do entorno, é claro o descaso da administração municipal. A mata é um projeto de lei de reserva ambiental, tombado, né? Uma mata tombada por lei. A gente nunca teve nenhum projeto de reflorestamento e de recuperação da mata. O ano passado, com muita custa, a gente conseguiu, através da ONG ODS, uma quantidade de quase 500 mudas de árvores que a gente veio para cá, nós plantamos essas árvores. A prefeitura depois não veio dar nenhum tipo de manejo para essas árvores. A própria vizinhança faz esse trabalho porque elas querem recuperar essa mata. Hoje aqui a gente tem, nesse local que a gente está, uma família de 15 macaco-prego. A gente tem arara azul, tucano, carcará, várias outras espécies de pássaros, além de outros bichos, né, do bioma. A mata está totalmente desflorestada, né, sem processo de nenhum tipo de recuperação há anos. Esse ano foi solicitado para a prefeitura fazer o acero, a prefeitura não veio. Então o que eu percebo? Não existe uma preocupação. Ao meu ver, é um descaso com esse território que a gente tem de reserva. Como é área de preservação permanente, não pode ser explorada para a expansão urbana, apesar da insistência em destruir a mata. Só toco de carvão, que ela ainda vai continuar sendo uma mata tombada por lei. Então não há possibilidade de ter construções nesse espaço. Sozinho a gente não faz nada. Precisa de projeto de lei, precisa de projeto de políticas públicas ambientais. E se a gente não tem isso, a comunidade não faz nada sozinho. Uma pessoa não faz nada sozinha. Existe possibilidade de fazer, então por que não existe esse projeto realmente consistente para que isso possa ser executado? Então, a minha indignação é essa, estou aqui realmente indignada, estou nervosa, estou chateada, entristecida de ver esse tanto de passarinho voando, de ver o ninho das araras pegando fogo, de ver os macacos gritando. Isso me entristece, assim, sem palavras. Sabe o que é? Vou te contar exatamente, eu vou te dar, falando no linguajar mais popular, eu vou te dar a letra da história. Fácil. Enquanto tem a mata ali, nada poderá ser feito. Aliás, depois da mata destruída, completamente destruída, porque essa mata do Catingueiro, todo ano, 2, 3 vezes por ano, ela é incendiada. E ela não pega fogo, não, ela é incendiada. Olha aí, o tamanduá, isso aí é o tamanduá mirim, né? É o tamanduá fugindo do fogo. Essa imagem foi feita aí ontem, durante esse incêndio. Agora, o detalhe é o seguinte,
É muita gente que tem interesse de botar fogo ali, e o pessoal coloca fogo ali na esperança de acabar a mata e aquele pedaço ali ser invadido. Como aconteceu lá na área de preservação, lá no Jardim Paulistano. Quantas vezes aconteceu aquilo lá no Jardim Paulistano? As pessoas invadem, e aí para serem retiradas de lá, elas exigem casas em outros lugares, e a gente sabe que isso já virou um negócio no Brasil. Não é aqui em Patos, não, é um negócio no Brasil. Agora, acontece que esse tipo de coisa no Brasil, e aí eu quero fazer eu quero colocar numa vala comum, inclusive as obras públicas, que é como o decreto ou a lei que tornou de utilidade pública aquela área ali, de preservação ambiental e etc, etc. Tem as obras que são feitas, eles acham que é só aquilo ali. Vamos tornar isso aqui uma reserva ambiental. Faz uma lei e tal, e acha que é só aquilo ali, que acabou na assinatura daquela lei. Não, a história começa na assinatura da lei. É a mesma coisa da obra que eu estou colocando na vala comum. Vamos inaugurar uma obra agora. O dia que corta a fita da inauguração dessa obra, começa a responsabilidade do poder público com aquela obra, de manutenção daquela obra. Mas não se pensa assim. Quantas quadras poliesportivas você vê abandonada aí pelos bairros da cidade? Quantas obras públicas você vê perecendo no tempo, né, no espaço, aí pela cidade afora? Porque não tem manutenção. Porque não, a partir do momento que se inaugurou, entrega para a população, fala, toma que o filho é teu, e ninguém tem nenhuma responsabilidade com isso. A Mata do Catingueiro é um exemplo claro disso. Faz-se o decreto e acha que é só isso, ponto final. Que acabou. Não tem uma fiscalização, não tem uma manutenção, não tem quem tome conta daquela região ali. E aí passa um desavisado, passa um irresponsável lá e toca fogo. Não sabe, às vezes, e na maioria das vezes sabe, né? O prejuízo que está gerando para a comunidade, o prejuízo que está gerando para o meio ambiente, porque se aquilo ali, se um entendido ou se entendidos resolveram que aquilo ali tinha que ser uma reserva ambiental, é porque ia fazer bem para a população, ia fazer bem para a cidade. Mas não, tem que ir um babaca lá, isso mesmo, tem que ir um babaca lá e botar fogo naquilo ali. E outra coisa, quem é que tem esse interesse de todo ano colocar fogo lá? Será que a prefeitura não mandou descobrir? Será que a prefeitura não passou a observar? Será que a prefeitura não buscou informações para saber quem é que tem interesse de colocar fogo todo ano, 2, 3 vezes, na Mata do Catingueiro? Tá chato isso, né? Todo ano a gente fica esperando. Que dia vai ser o fogo na Mata do Catingueiro? Que dia que vão incendiar a Mata do Catingueiro de novo? Vamos relembrar isso aí? Não, vamos contar isso, vamos relembrar esses momentos para você. Que deve ficar, a maioria deve ficar de fora da nossa memória. Porque todo ano é isso. 2, 3 vezes incêndio na Mata do Catingueiro. E aí é o seguinte, o crime maior que se comete é a inércia do poder público. É a falta de providência do poder público. É a falta de compromisso do poder público. O que é? Vamos gastar para preservar, para investir na Mata do Catingueiro? Para quê? Sabe? E aí é o seguinte, então pega a lei, que transforma ali em reserva ambiental, rasga, joga fora, põe fogo na lei e faz qualquer coisa com aquela área lá. Urbaniza, constrói casa, bairro, faz o que quiser. O que não pode é a gente ficar nessa brincadeira, viu? Isso é uma brincadeira, de mau gosto, mas é brincadeira. Você aí de casa deve conhecer o Chocomil Black.
a versão com 5 vezes mais cacau do achocolatado mais amado pelos mineiros, o Chocomil Black. O produto chegou no mercado há alguns anos e é sucesso absoluto de vendas em todo o país. Super prático e com sabor de arrepiar. O Chocomil Black pode ser encontrado nas embalagens de 500 ml e de 200 ml. Para compartilhar ou para tomar sozinho, tem sempre uma opção do Chocomil Black perfeita para você. Então experimente sem medo, beba saúde, beba C1000. O Corpo de Bombeiros também esteve lá no local da queimada, aliás, eles vão sempre, né? Risca um fósforo lá para aquela área lá, acende um isqueiro, tá correndo lá o bombeiro para, estão incendiando a Mata do Catingueiro. Foi um tempo lá de trabalho para conter essa chama. Vamos ver aí como é que foi. Põe na tela. E Boaventura, foi um trabalho intenso da equipe do Corpo de Bombeiros que ficou lá na Mata do Catingueiro por cerca de 8 horas para combater essa queimada. Eu vou conversar agora com o Major Arthur. Boa tarde, Major. Você esteve, ontem lá nesse local para trabalhar intensamente para combater essa queimada. Foram quantos hectares tomados ali pelo fogo? Nós fomos acionados aí na parte da tarde, em torno aí das 16 horas. Imediatamente, uma guarnição do Corpo de Bombeiros compareceu ao local, para fazer um estudo daquela situação, daquele incêndio, que tomava ali a Mata do Catingueiro, uma área de aproximadamente 20 hectares, que foi totalmente queimada ontem no incêndio. O Corpo de Bombeiros permaneceu no local cerca de 8 horas, de combate intenso às chamas, Logicamente são 20 hectares de mata, o que necessita, o que é uma área extensa e necessita de um empenho, das guarnições de bombeiros ali no local. Nós tivemos um empenho ali de 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, especificamente relacionada à autobomba-tanque, Cada autobomba-tanque tem cerca de 5.000 litros de água, e também um autobomba-salvamento com cerca de 1.000 litros de água. Foram gastos nesse incêndio de ontem, nesse combate, cerca de 30.000 litros de água no combate a incêndio. Contamos também, no momento, com o apoio da Defesa Civil de Patos de Minas, que compareceu ao local e, através de um esforço conjunto com o caminhão-pipa também da Prefeitura, bem como uma retroescavadeira, ajudou a evitar que esses incêndios, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros, se alastrasse de forma mais rápida e chegasse a afetar qualquer casa ou qualquer vítima ali naquele local. Não tivemos, felizmente, nenhuma vítima que foi afetada pelo incêndio, nenhum dano no imóvel foi constatado também nesse incêndio, e também não houve necessidade de relocação ou evacuação por equipes de bombeiros de pessoas que possivelmente seriam cometidas por qualquer tipo de incêndio naquele local. O Corpo de Bombeiros preveniu a todo momento qualquer forma de prejuízo às vítimas e também como ao patrimônio daquelas pessoas, verificando que no local houve danos apenas ambientais. Major, foi uma extensa área que foi alastrada pelo fogo e possivelmente esse fogo foi colocado em outros pontos para ter sido alastrado dessa forma, A origem do incêndio a gente não se sabe precisar como ocorreu. A gente sabe que os 90% dos incêndios, segundo estudos do Corpo de Bombeiros, são provocados pela ação humana. O homem provoca esses incêndios que, principalmente nessas épocas de seca, de baixa umidade do ar, há uma combinação perfeita entre essa baixa umidade do ar com o calor, e com isso os incêndios potencializados com o vento vêm a se alastrar mais rapidamente por áreas de preservação, incêndios em lotes vagos, áreas de preservação ecológica, e com isso nós temos grandes prejuízos ambientais à comunidade. E outra equipe também esteve lá hoje, para ver se havia algum foco de incêndio ainda naquele local, já que foi de grande extensão. Fomos acionados logo pela manhã,
né? Ontem à noite, após, né, um incêndio que estava naquele momento controlado, fizemos uma varredura perimetral, né, em todo o parque, não havia risco, né, naquele momento. E hoje pela manhã, assim que acionados novamente, imediatamente uma guarnição do Corpo de Bombeiros compareceu lá na Mata do Catingueiro e para eliminar qualquer risco, né, à vida das pessoas, ao patrimônio e diminuir ainda mais essas potencialidades dos riscos ambientais ali naquela região de preservação ambiental. Muito obrigada pelas informações, Major Arthur. Tassiana Bernardes para o programa Gui Boaventura. Muito bem, esse assunto ainda vai continuar aqui, mas agora eu vou falar com o Antônio lá da Impacto Franquias Prime. E aí, seu Antônio? Tudo bem? Tudo jóia. Conversando bem a semana, Antônio? Graças ao bom Deus, conversando bem a semana. Estamos com promoção lá na área de suspensão, alinhamento, balanceamento, retífica de disco no local, balanceamento local também. Então é só chegar lá e falar com o Tailã e com a... Ixi, deu branco, hein? A mãe do João, vamos falar assim, a mãe do João. A Marília. A Marília. Isso, obrigado aí. Então, vocês chegam lá e falam com eles e já vão pegando as promoções. E tem uma promoção agora para você, cliente, dia de sábado. Para todos os clientes de sábado, primeiro vai ser eles, depois o da semana. Para todos vocês, clientes de sábado, será sorteado todo último sábado do mês um jogo de rodas de liga Aro 13. Então você que, eu só posso ir no sábado, mas no sábado o que tem de atração na Impacto? Então vai ter essa promoção para você e esse sorteio. Vai ser sorteado no último sábado dentro da loja. Um jogo de roda de liga. E essa liga é liga leve, né? Liga leve, não é liga de ferro não, gente. É liga leve, uma roda super esportiva que está na moda. Então você vai ganhar, nosso cliente de sábado vai ganhar essa promoção aí. Além de todos os preços baixos nos produtos e serviços lá da Impacto com condição excelente de pagamento, Antônio. É só em 10 vezes sem juros que a gente faz qualquer serviço, qualquer tipo de serviço. É isso mesmo. Um pneu Aro 13 na faixa aí de R$ 16,90 por mês, por parcela. Então, você vê aí as condições que nós damos. Alinhamento e balanceamento. O balanceamento local, R$ 8,00 em 10 parcelas, R$ 80,00. Então, só não faz quem não quer, né, Gui? É verdade. A Impacto fica no comecinho da Major Gotti, entre a Ceará e a Piauí. Pensou no seu carro? Pensou em Impacto Patos de Minas e já para o mês que vem já tem a nossa geladeira panorâmica, os clientes vão ficar com conforto, não precisa sair nem nada, tem refrigerante, tem um petiscozinho lá, já tira lá e na hora. Tá certo, seu Antônio. Uma boa semana. Um abraço, Gui. Até mais. Fica duro. Muito bem. A queimada na Mata do Catingueiro aconteceu ontem à noite. Hoje, pela manhã, nossa equipe voltou ao local para saber como foi o estrago e, principalmente, quantos e quais animais acabaram morrendo. Traz aqui, ó, na tela. Gui Boaventura, nós estamos dentro da Mata do Catingueiro e, como o Gustavo mostra, o local está completamente tomado, né, pela fuligem que foi queimada aqui ontem no incêndio que nós começamos a falar anteriormente. E agora nós vamos conversar com o Ivanildo, que é presidente do CODEMA e do CIMA. Ivanildo, boa tarde. Você já teve a dimensão, a proporção de quanto essa mata que foi devastada pelas queimadas de ontem? A mata ela foi queimada na sua totalidade, 100% dela tem chama e a chama alcançar ela aqui. Infelizmente, dessa vez, o trabalho dos vândalos foi bem feito, não sobrou nenhuma parte que não foi tomada pelo fogo. É uma tragédia para essa região aqui e para a questão das pessoas que moram ao redor aqui, principalmente no seu conforto de respirar, de ter um controle da umidade e da temperatura. E, Ivanildo, ano passado foi feito um acero, né, aqui no local, mas esse ano isso não foi feito pelo município. Infelizmente o município ele tem solicitações para que eles façam o acero aqui através de ofício para a Secretaria de Obras, alguns ofícios, algumas conversas pessoalmente, mas infelizmente não deu tempo dele fazer não. As pessoas que não gostam
resquício de mata aqui, ela acabou colocando fogo antes de que seja feito o acero. Mas nós temos outros lugares aqui, tem o outro resquício de mata logo em cima aqui também, que faz parte do Parque Municipal da Mata do Catingueiro. Nós temos a Lagoa da Vargem Fria, nós temos a Lagoa do Patão, nós temos uma série de outras pequenas mata ali na parte alta que tem ali do município. Nós temos toda a margem do Córrego do Munjolo, que não foi feito aquele canal nela também, que tem que ser protegida. E nós temos o Mocambo também. Infelizmente, os guardas que lidavam lá da TBI, que trabalhavam no período de urnas, foi retirado lá. Ninguém não pode estar suspeito de ninguém não, mas nada não me admira se colocar fogo no Mocambo também. Pois é, Ivanildo, tem vários outros locais, mas que se não forem devidamente cuidados, com projetos de leis voltados, né, para essa questão ambiental, a prefeitura realmente ter um olhar crítico e cuidadoso para esses locais, vai acontecer como aconteceu aqui. Olha, o projeto de lei, aqui nós temos lei, igual essa aqui é uma lei que criou o Parque Municipal da Mata do Catingueiro, é responsabilidade do município. Esse resquício aqui é 100% do município, não tem particulares que tem terra aqui dentro, então a responsabilidade é dele. Infelizmente, o município é omisso com esse resquício de mata aqui. Ele tem a obrigação e o dever de cuidar dele, ele tem que... Ivanildo, agora, o que pode ser feito para recuperar, né, esse local, ter um possível reflorestamento aqui da Mata do Catingueiro nesse local? Olha, eu vou sugerir que isso aqui seja feito de uma forma fracionada aqui. Aproveitar que teve essa queimada aqui, uma conversa com o município, primeiro para ele fazer um acero naquela mata lá de cima, pelo menos ao redor dela, de 5 a 6 metros ao redor. Se precisar de uma autorização, alguma questão do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ele vai dar para ele, igual deu para essa mata aqui, e que ele faça o acero lá para proteger ela lá. Ivanildo, para a gente finalizar aqui nossa conversa, foi encontrado também animais que infelizmente, né, não conseguiram sair dessa queimada que aconteceu. Infelizmente, uma cadela, ela deu a luz ali a 3 filhotes lá. Uma moradora conseguiu resgatar um filhote e a cadela, mas um está sumido e o outro filhote acabou sendo morto pelo incêndio ali. Nós também achamos algumas moradas de abelha Europa e também muito inseto, marimbondo, essas coisas queimadas aí. Depois, se quiser, eu te passo as imagens para você ver o que aconteceu lá. Infelizmente, o cachorrinho, ele foi esconder dentro de uma toca e o fogo era rasa e acabou matando ele. Muito obrigada pelas informações, Ivanildo. Pois é, lamentável o que aconteceu aqui na Mata do Catingueiro. Tassiana Bernardes para o programa Gui Boaventura. Tem muita coisa para falar sobre isso aí, né? Mas vou continuar aqui, como das outras vezes, chovendo no molhado. Saúde, modernidade e segurança andam lado a lado, não é mesmo? O HNSF também sabe disso e está sempre evoluindo para levar até você uma estrutura equiparável às dos grandes centros. O hospital investe na qualificação contínua dos seus profissionais, bem como na modernização das suas instalações e na aquisição dos mais avançados equipamentos. Trabalho que o consolidou como uma referência na prestação de serviços de saúde. Esse é o HNSF, a cada dia mais moderno, a cada dia mais humano. HNSF, apaixonados pela vida. Vimos a foto aí que mais uma vez destruiu o fato, né? O fato que mais uma vez a Mata do Catingueiro foi destruída. Parte dela foi destruída. Mas esta não foi, como nós estávamos falando há poucos instantes, a primeira vez que o local ficou tomado pelas chamas. Incêndios casuais, incêndios criminosos, acidentes, seja lá o que for, mas aconteceram. Põe na tela. A Mata do Catingueiro é uma área de preservação permanente protegida por lei.
Mas isso não tem sido suficiente. Só chegar essa época do ano, quando o clima fica seco, para essa cena se repetir e a mata arder em chamas. Há anos, o jornalismo da NTV acompanha a luta de ambientalistas e moradores do entorno para preservar o local. Mas parece que tudo tem sido em vão. É que falta o interesse do poder público para que a vontade e o desejo popular prevaleçam. Em 2017, o CODEMA foi à Câmara pedir apoio para a revitalização da área. Foi apresentado um projeto de revitalização muito interessante, porém de custo alto, e tem que ter principalmente o apoio da comunidade. Porque se a comunidade não for parceira, está muito fadada a um insucesso, porque a mata, como já era instalada, com árvores grandes e teve muita degradação, com fogo principalmente, a revitalização com mudas pequenas vai estar fadada a um insucesso se não tiver o apoio total da comunidade. As reuniões entre a comunidade continuaram a acontecer ao longo de 2017. Uma busca por socorro para uma área importante para o ecossistema, já tão devastada. Em 2018, mostramos o desespero dos moradores para tentar salvar os animais. Com a mata destruída, pouco havia para que eles se alimentassem. Não só eu, né? Os vizinhos todos aqui vêm, coloca água ali, traz comida, traz fruta. Quando não tem fruta, bolacha, água e sal. O Dionísio danou comigo. Mas fazer o quê? Eles começam a gritar, eles começam a bater um no outro. Eles chamam a atenção da gente. Aqui não tem, porque eles estão comendo os brotinhos que tem, né? Em 2019, de novo a comunidade tentou salvar o local castigado tantas vezes. Centenas de mudas foram plantadas para revitalizar a área. Muitas morreram. É que, de novo, o local, que é de responsabilidade da prefeitura, foi deixado de lado. A prefeitura é responsável pela área, então ela teria que fazer gradativamente, na medida do possível, né, a limpeza do local, fazer o acero que foi feito, né, e fazer o recondicionamento da área, tratar essa braquiária de uma maneira mais assertiva para que ela fosse retirada gradativamente. A mata, em meio ao centro urbano, é alvo de interesse comercial para a expansão urbana e muitos incêndios são criminosos. Mas a mata é de preservação permanente e, mesmo assim, há insistência na degradação do local. Isso é constatado desde 2017. Acreditamos que não foi por causas naturais, uma vez que não há, o parque está totalmente protegido por um aceiro, né, e nós cremos que houve uma pessoa de má fé que tenha colocado incêndio nesse parque. Infelizmente a gente não sabe quem. Sabe o que é? Para a gente finalizar isso aí, a história disso aí é Mata do Catingueiro, depois vira Pasto do Catingueiro, e eu não quero profetizar isso não, e não estou torcendo para que aconteça isso não, mas futuramente é Invasão do Catingueiro. Pode escrever, escreve isso aí. Um espaço desse, num local nobre como é aquele ali, hoje cercado já de bairros, cercado de loteamentos e etc. Logo você vai ver a gente dando essa notícia aqui, e que tem ação para isso, ação para aquilo outro, e justiça e polícia. Eu estou falando isso aqui, não é torcendo para que aconteça, muito pelo contrário. Estou falando isso aqui para que tomem uma providência para que não chegue a isso. Porque o caminho natural das coisas é esse. Essa história é um filme repetido. Em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a conveniência dos seus clientes, a Farmácia Nacional
reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue Entrega Fácil Nacional 3823-1313 ou mande mensagem pelo WhatsApp que está aí na tua tela. E receba as suas compras na sua casa com toda a segurança. Farmácia Nacional faz muito bem. Um incêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros de Patos de Minas em uma casa no bairro Lagoa Grande na tarde de sábado. Um curto-circuito pode ter sido a causa inicial do fogo. Traz aqui, ó. Põe na tela. O incêndio aconteceu em uma residência na rua Dona Luísa, no bairro Lagoa Grande. Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com o incêndio em um cômodo que fica em anexo à residência, que estava sendo usado para estoque de material de construção. Logo, o incêndio foi controlado pelos bombeiros. Apesar dos danos causados em diversos materiais de construção, não houve danos na estrutura do imóvel e nem teve vítimas. Um curto-circuito na rede elétrica pode ter sido a causa inicial desse incêndio. O morador da casa dispensou a presença da perícia técnica, que iria apurar a causa inicial do incêndio. Muito bem. Isso aí, então. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Eu quero falar com o povo falando comigo na tela da televisão. Vamos lá, põe na tela aí. A Helena, boa tarde, Gui. Nós, moradores do Jardim Panorâmico, não aguentamos mais as queimadas. Exigimos punição a quem faz isso. Essa é a vontade, não é da Helena, não. Essa é a vontade de todo o povo de Patos de Minas. Não é só do Jardim Panorâmico, que é ali, que avizinha com a Mata do Catingueiro, não. É todo mundo da cidade. Esse negócio já virou uma vergonha para a cidade, que não dá conta de preservar uma areazinha desse tamanho. Isso é brincadeira, não é não? Isso é uma assinatura, um atestado de incompetência do município de todo o tamanho. Não dá conta de preservar uma areazinha daquela lá. Como é que vai dar conta de tocar o meio ambiente em todo o município? Brincadeira, viu, Helena? Mas, enfim, é o que se apresenta, né? Osvaldo, boa tarde, Gui. Com relação à Mata do Catingueiro, vemos que a prefeitura é omissa e irresponsável em deixar de cumprir as suas obrigações de cuidar. Tá aí o Osvaldo. Manuel, boa tarde, Gui. Parabéns pelo seu trabalho. Cobra do prefeito pra gente um médico aqui no posto do Panorâmico. Já está há 100 dias sem médico. Manuel, mas nós não vamos exigir tanto assim, não. Nós só temos uma pandemiazinha aí, que é um negocinho pequenininho, então não tem problema ficar sem médico, pô. Pra que tem o posto de saúde? Né? Isso é uma brincadeira, um negócio desse. Tem que cobrar aqui no ar que um posto de saúde, numa época dessa, está sem médico. Não tem o profissional para atender, para socorrer as pessoas que estão ali. E aí aí tem uma consequência enorme, porque aí tem que correr para a UPA, e a UPA está misturando tudo, agora que separou lá, mas corre-se o risco na chegada de encontrar com pessoas que estão procurando por causa da contaminação do coronavírus, e assim o bonde vai passando. Maria Lúcia, vamos lá na Maria Lúcia, não falei da Maria Lúcia. Volta lá, por favor, Felipe. Muito bem, seu dedo nervoso. A Terezinha, boa tarde, Gui. Ontem eu tentei denunciar, mas o número que passaram não atende. Tem uma igreja evangélica que está funcionando sempre. Pelo menos o povo está rezando, né, dona Terezinha? O povo está indo aí para as farras, nas chácaras, sabe? E senta a pua mesmo, sem dó e nem piedade, né? Segundo a prefeitura, o que tem?
Não tem. Segundo a prefeitura, dona Terezinha, no final de semana ninguém trabalha, não tem plantão, nós estamos vivendo uma vida normal, né? Não, tem WhatsApp, mas e aí? Que WhatsApp é esse? Como é que isso cai na informação para o povo? Brincadeira um negócio desse. Brincadeira. Maria Lúcia, boa tarde, Gui. Lamentável o que aconteceu com a Mata do Catingueiro. Muito triste. Deus cuida da natureza. Ó, eu vou falar uma coisa para você. A gente está botando muita coisa na conta de Deus, viu? Deus vai cuidar. Deus vai olhar. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Não pode deixar isso aí na conta de Deus, não. O município tem que ter a responsabilidade de cuidar do seu patrimônio. E outra coisa, cadê o Ministério Público do Meio Ambiente? Tem que cobrar da prefeitura. Tem que cobrar da polícia para investigar e saber quem é que está colocando fogo lá na Mata do Catingueiro. Vamos cobrar aqui de todo mundo. Isso tem que chegar a um ponto final, porque já virou uma vergonha. Vergonha para todos nós o que está acontecendo todo ano. E pode esperar. Essa foi a primeira desse ano. Esse ano vai ter mais. Pode esperar. Esse ano tem mais. Tá? Olha essa história aqui. Um homem foi preso em São Gotardo após quebrar a janela e a porta da igreja. E aí ele foi lá e furtou o dinheiro dos... Nem o santo está escapando da história. Além da gente estar colocando muita coisa na conta do santo, aqui de baixo, qualquer coisa, Deus vai dar um jeito nisso. Santo Antônio vai te casar, pode ficar tranquilo, porque o santo vai dar um jeito. E o ladrão, safado, sem vergonha, vai lá e rouba o dinheiro do santo. Põe na tela aí. Uma funcionária do escritório paroquial dessa igreja, ao chegar para trabalhar nessa sexta-feira, percebeu que alguém havia quebrado o vidro da janela lateral. No interior da igreja, ela percebeu que um vidro da porta da sacristia também estava quebrado, a maçaneta da porta danificada, um cofre fixo na parede também estava danificado, porém ele não estava aberto, mas um cofre de mármore foi aberto e o dinheiro das ofertas dos fiéis furtado. Após analisar as imagens do circuito interno das câmeras da igreja, os militares suspeitaram de um indivíduo bastante conhecido no meio policial pela prática de diversos furtos na cidade de São Gotardo. Durante o patrulhamento da PM, o indivíduo foi localizado usando ainda as mesmas roupas que foi flagrado nas imagens gravadas. Com ele foi localizado R$ 2,95 que foi apreendido. As roupas que ele usava também foram apreendidas, além de um pedaço de madeira e de uma ferramenta utilizadas por ele no crime. O homem, de 33 anos, foi preso em flagrante delito e conduzido juntamente com os materiais para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Um violento acidente na MGC 352 entre os municípios de Tiro e Matutina. Esse acidente foi registrado no início da noite desse domingo. 2 veículos bateram de frente e, infelizmente, 3 pessoas perderam a vida e a história está aqui na tela para você. O acidente aconteceu no quilômetro 305 da MGC 352, no município de Tiros. O veículo Ford Del Rey de cor azul, com placas de Abaeté, seguia no sentido Tiros a São Gotardo, e o Gol vermelho com placas de Tiros seguia no sentido contrário. Em certo momento, o motorista do veículo Gol perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com outro carro. 3 pessoas morreram no local. O motorista do Gol, Renato Gonçalves de Oliveira, de 32 anos, e os outros 2 ocupantes do outro veículo, o motorista Antônio Francisco da Silva, de 56 anos, e a passageira Vilma Nunes de Freitas, de 44 anos. No local, a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros realizou os trabalhos de desencarceramento das vítimas, que apresentaram vários ferimentos. Depois, os corpos foram encaminhados para o ML de Patos de Minas. Ainda segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram para a polícia que antes do acidente viram o motorista do Gol fazendo uso de bebida alcoólica em um local conhecido como Terceira Venda e que depois saiu em alta velocidade fazendo ultrapassagem em local proibido. Denúncias
que serão investigadas pela Polícia Civil. E olha, quando tem uma colisão frontal, uma batida de frente, não tem desculpa, né? Alguém estava errado. Infelizmente é isso. Perdeu a vida e tal por causa do erro de alguém. Não dá para ter outra conclusão que não seja a falha humana. Feirão online da BRZ. Chegou a hora de você conquistar o seu 2/4 Premium de forma rápida, fácil e imperdível. Feche o seu contrato até o final deste mês e comece a pagar a Caixa Econômica Federal só daqui a 180 dias. O ano que vem. E ainda ganhe 3 meses de condomínio grátis. Mas atenção, esses benefícios e condições são válidos apenas para até o final deste mês. Acesse o site da BRZ para falar direto com um atendente pelo site brzempreendimentos.com. Faça como centenas de famílias que já se tornaram premium com a BRZ e aproveitaram a oportunidade de morar num condomínio fechado, com área de lazer completa, tudo isso com parcelas bem menores que o aluguel e com certeza de que essas parcelas cabem no seu orçamento. Acesse o site, surpreenda-se, more bem, more melhor, more premium com a BRZ aqui em Patos de Minas. Um fato chamou a atenção de uma moradora de Patos de Minas. Ela comprou um suco industrializado e dentro da embalagem ela encontrou um corpo estranho. Vamos ver? Então traz aqui, ó. O vídeo enviado por uma mãe aqui de Patos de Minas mostra um corpo estranho dentro da caixa de suco. O fato causou indignação na mulher. Foi na quarta-feira à noite, eu dei janta pro meu filho, né? E aí fui pôr o suco, ele tá com a mão machucada. Aí eu ponho num copo de tampinha, sabe? Ele gosta de jogar ali. Aí no que ele bebeu, ele já tinha jantado, ele falou assim, como esse suco tá com gosto estranho. Aí, menino, né, eu pensei assim, o suco novinho comprou hoje, de caixinha, né? E aí não dei muita atenção, porque o suco tinha sido comprado aquele dia, entendeu? E ele, tipo assim, saiu meio fazendo vômito. Aí eu falei assim, será que o Arthur tem? Daí que ele tava ruim, alguma coisinha. E não liguei na hora as coisas. E não dei muito papo, sabe, Paula? Quando foi no outro dia de manhã seguinte, a gente caminha todo dia cedo. Aí eu chamei ele cedinho, como eu sempre faço, e ele tava reclamando que a barriga tava doendo. Comecei a pensar naquilo, falei, gente, ontem ele reclamou do suco, ele reclamou que deu vontade de vomitar, eu cismei de pegar o suco. E aí no que eu despejei na vasilha, eu senti um negócio lá dentro. Tanto que eu tava com a mão ocupada, né? Aí eu peguei o celular, já comecei a gravar. E a hora que nós vimos o trem lá, eu já fiquei com muito nojo, com muita raiva. Falei assim, poxa vida, a gente paga caro nos trem desse. E que eu olhei a validade, falei, vai que eu comprei um trem vencido, né? Eu pensei isso, sabe? O trem vai vencer em março de 2021. Aí nós rasgamos a caixinha e colocamos dentro da vasilha. Foi a hora que eu mandei pra vocês, porque eu fiquei indignada, sabe? Após registrar as imagens, Ana Lúcia procurou a empresa responsável pela fabricação do produto para exigir explicações, mas não foi respondida. Eu mandei um e-mail para eles na hora, que eles não me responderam, sabe? Porque eu fiquei realmente indignada. Eu não tenho, assim, muita noção do que fazer, a não ser procurar eles na hora. Diante da dúvida, procuramos o advogado Sérgio Vaz. Segundo ele, o primeiro a se saber, diante de fatos como este, é que todo produto que cause sensação de nojo ou estranheza, como é o caso da Ana, cabe denúncia e pedido de indenização. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o fornecedor ele tem a obrigação de colocar um produto que ofereça segurança ao consumidor. Então, se foi colocado no mercado qualquer produto que não oferece a segurança que deles deve se esperar, o fabricante, o comerciante, ele é responsabilizado por esse fato. E os procedimentos para pedir uma indenização podem ser feitos de duas maneiras. O consumidor ele pode entrar em contato então com o órgão, com a Anvisa, né, apresentar uma denúncia. A Anvisa tem os seus meios através de telefone ou mesmo e-mail, né. Ele apresenta ali uma denúncia
dizendo que aquele produto que foi comercializado na referida data do lote tal, ele apresentou aquele corpo estranho, e a Anvisa vai oportunizar o fabricante a fazer prova em contrário, né, que não colocou aquele produto no mercado, ou que se colocou, ele não apresenta aquele defeito, né, entendendo-se por defeito aquilo que oferece risco ao consumidor, ou que se aquele defeito realmente existe, não é responsabilidade do fabricante, e sim do consumidor ou de um terceiro. Olha, estou cansado de ver isso no Brasil. Cansado de ver isso no Brasil. É só alguém achar alguma coisa dentro de uma caixinha, de uma vasilha, de 1 litro, de qualquer coisa, de uma garrafa, vai para reclamação, e aí é a opinião de todo mundo, e todo mundo opina de acordo com a lei, e a lei é pífia, fraca no Brasil. Há uma indenização. O que é uma indenização numa situação dessa, principalmente no Brasil, onde já se chegou à conclusão que as indenizações são extremamente baixas, para uma empresa que tem o poder econômico que tem uma empresa dessa aí. E essa senhora, como é que vai ser essa disputa? A disputa do poder econômico aí, quem que vai ganhar? Quem é que costuma ganhar essa situação? Hein? A parte fraca leva desvantagem. Cadê a lei de fiscalização? Cadê a eficiência, nesse caso aí da Anvisa, para fiscalizar uma empresa dessa e se comprovando uma situação dessa, uma multa que realmente represente uma punição para quem comete esse tipo de desleixo? Hein? Sim. Que não tivesse ingerido. É do mesmo jeito, é da mesma coisa, o risco é o mesmo. A medida do risco é o mesmo. Sabe, então, isso acontece no Brasil, e acontece com uma certa frequência, por causa disso. Agora, tem uma outra coisa que e eu já vi isso também acontecer, que por causa das propriedades químicas que são autorizadas pela Anvisa, podem ser, ou pode acontecer, que alguma colônia de alguma bactéria que não é nociva se desenvolva ali dentro. Isso está previsto, viu? Está previsto. Então a gente faz um bafafá danado com uma situação dessa, de repente chega lá no químico lá na frente, ele vai falar, não, isso é perfeitamente normal e não é nocivo à saúde, e a empresa sai dando risada, né? Apesar de ter causado desconforto para o consumidor que foi lá e comprou isso aí no mercado, ou seja lá onde for. A Polícia Civil cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Um mandado de internação provisória de um adolescente e um mandado de prisão preventiva expedidos pelo Poder Judiciário da comarca de Patos de Minas contra acusados de homicídio. O crime aconteceu no dia 25 de outubro do ano passado, 2019, na rua Pedro Felisbino dos Reis, bairro Jardim Recanto, aqui em Patos de Minas. Na tela. O crime aconteceu no dia 25 de outubro de 2019, no bairro Jardim Recanto. Uma viatura patrulhava nas proximidades quando os militares foram alertados que havia um homem caído na praça do bairro. No local, os policiais encontraram Diego Silva Lopes, de 28 anos, já sem vida. Um irmão da vítima contou que enquanto os dois estavam sentados, foram surpreendidos por um homem encapuzado, que disparou por diversas vezes. Por volta de 19h30, a Polícia Militar estava patrulhando aqui o bairro e foi abordada por populares eufóricos afirmando que teria um indivíduo caído aqui na praça. A Polícia Militar deslocou aqui para a praça rapidamente e encontrou a vítima caída, já aparentemente sem vida, né? Havia uma pessoa desesperada, aparentemente, né, assim, descontrolada, próximo, que alegou ser irmão da vítima. Esse irmão da vítima falou que os dois estavam sentados aqui na praça e que de repente chegou um indivíduo encapuzado, de roupa escura, e efetuou os disparos. Um correu para um lado e o outro para o outro. O irmão dele, infelizmente, foi vitimado fatalmente.
A vítima tinha diversas passagens, entre elas registro por furto e roubo, mas ainda não é possível dizer qual teria sido a motivação para o assassinato, assim como a identidade do atirador, que continua sendo procurado. Gui Boaventura, os alvos desses mandados foram 2 pessoas que foram presas na data de ontem. As investigações obtiveram fortes indícios de que o adolescente preso ontem teve participação na execução dessa vítima desse homicídio e que foi a mando de uma pessoa que, inclusive, já está presa. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o delegado regional, doutor Luiz Mauro. Boa tarde, doutor. Vocês fizeram umas investigações que o crime aconteceu em outubro do ano passado e agora chegou, então, até quem executou e quem mandou matar essa vítima. Exatamente. A Delegacia de Homicídios, comandada pelo doutor Flávio, ela, desde aquela época, fez a investigação para que pudéssemos chegar à autoria delitiva com a maior certeza, né? Onde os indícios apontam para essas pessoas, para que isso possa agora ser enviado para o Poder Judiciário. E quem mandou, né, executar essa vítima já está preso. É essa informação, né, que nós temos, que ele já estaria preso, mas mesmo assim vai responder pelo delito de que está preso e também pelo esse atual delito, segundo as investigações que ainda vão se desenrolar. E qual foi a motivação do crime que vocês conseguiram levantar até o momento? A questão da motivação a gente ainda vai deixar ainda em sigilo, exatamente para não atrapalhar o restante da investigação. Muito obrigada pelas informações, delegado. Tassiana Bernardes para o programa Gui Boaventura. Tá certo, a gente não quer atrapalhar nenhuma investigação, mas se já descobriu a autoria do crime, a declinar a motivação do crime, acho que não tem tanto problema assim, né? Agora, a informação que eu tenho a respeito disso é que o mandante é o menor. Olha só o absurdo. Essa informação nos chegou aqui na sexta-feira, está se confirmando hoje, que o mandante desse crime de assassinato, crime contra a vida, é de um menor. O menor é que mandou matar. Como? E aí é o seguinte, manda matar, comete um assassinato por ser menor, você sabe qual vai ser a punição, né? Tem que ser reeducado. Ele vai sendo reeducado e cometendo crimes até terá 18 anos. Aí 18 anos para frente ele começa a ter essa pequena punição que nós temos no Brasil. Olha, cuidar da saúde é fundamental, não é mesmo? E não há nada mais gostoso do que fazer isso enquanto consumimos alimentos de qualidade, garantindo uma dieta rica em nutrientes do bem. A Copatos sabe disso e sempre busca incluir na sua linha produtos que são verdadeiros aliados da saúde. Bons exemplos desse cuidado são da coalhada e do leite fermentado Copatos, produtos que contribuem para o equilíbrio da flora intestinal e são opções deliciosas para o lanche da manhã, da tarde ou da noite. E são perfeitos para toda a família, viu? Experimente o quanto antes. A coalhada integral Copatos pode ser encontrada nas versões de 130 gramas ou de 800 gramas. Já o leite fermentado Copatos pode ser encontrado nas embalagens de 150 gramas ou de 820 gramas. Copatos, sempre presente. 80% dos acidentes de trânsito registrados pelo SAMU aqui em Patos de Minas envolvem motociclista. Só no primeiro semestre deste ano já foram realizados 511 atendimentos a vítimas no trânsito. Não é muito, não, hein? Divide aí 511 pelos 7 meses que nós estamos ainda vivendo nesse ano de 2020. Quanto? 73 é a média. Não é muito, não. Acidente com trânsito. Dividido por 7. Eu achei aqui que a sua conta estava, mas quantos dão? Dá para fazer a conta aí? É isso mesmo? Então, pá.
Então, dividido por 7, são 7 meses. Aliás, são 6 meses e meio, praticamente, né? Mas traz aqui, ó. Põe na tela, pode rodar. No último domingo, um motociclista morreu em Patos de Minas após se envolver em um acidente na Doutor Marculino. Lucas Braga, de 26 anos, atingiu em cheio o carro. Esta, infelizmente, é uma realidade em nosso município. No levantamento feito pela equipe do SAMU, foram registrados de janeiro a junho deste ano 511 acidentes. Destes, 422 foram com motos, ou seja, 82,58% das ocorrências registradas envolvem motociclistas. Infelizmente, nós ainda temos uma quantidade muito grande de acidentes, né? Nós tivemos 500 no nosso levantamento até 30 de junho, nós tivemos de 1º de janeiro a 30 de junho 511 acidentes, que é um número expressivo. E se a gente for olhar a quantidade de acidentes envolvendo motos, né, que é o veículo aí que causa mais estrago, 422. 82% dos acidentes envolvem motos. E por que eu digo isso? A nossa estatística é baseada não em acidente em que houve só colisão entre os carros. Tem que haver vítima para que o SAMU atue. Então, se a gente vai num acidente, não é para socorrer o carro, é para socorrer a vítima. Então, nós estamos falando em Patos, em 511 vítimas de acidente de trânsito, ou mais, né? Porque são acidentes que às vezes tem 2, 3 vítimas. Os dados mensais também surpreendem. Em janeiro e fevereiro foram registrados quase 80 acidentes em cada mês. Mas, de março a maio, houve uma redução atípica para outras épocas. Foram registrados cerca de 60 acidentes em cada mês. A queda, segundo o coordenador do SAMU, é um reflexo positivo da pandemia do novo coronavírus, justificada pelo distanciamento social e pelo fechamento do comércio. Com a reabertura gradativa das atividades, um novo boom nas notificações e 91 ocorrências registradas no mês de junho, e uma média diária de 2,82 acidentes. Uma coisa que deixa bem claro que é esse uso, né, de grande quantidade de veículos está ligado ao número de acidentes, é o fato que a gente sempre teve uma média alta de acidentes, né? E esse ano teve algo atípico, que a partir de março, quando começou, né, o isolamento com a Covid, começou a diminuir o número de incidências. Nós tínhamos cerca de 100 acidentes por dia, chegou até maio a cair para 60, ou seja, uma queda de 40% quase. Foi muito positivo, só que aí abriu-se comércio novamente e o que nós temos? Voltou a incidir. Por exemplo, só no mês de junho já foram 91 ocorrências. Então, esse é um aspecto, vamos dizer, um dos poucos aspectos positivos que teve durante o Covid, mas a gente poderia aproveitar a lição, né, disso que aconteceu e procurar manter esses índices baixos também. Um dos motivos para o alto índice de acidentes é a falta de atenção ao trânsito, motivada por diversas razões. Logo, a principal recomendação e apelo é para que a população respeite não só as leis de trânsito, mas também a vida de cada um. A moto é um veículo que não permite a proteção do condutor, ou seja, qualquer colisão, por menor que ela seja, o motoqueiro vai se machucar. Então, isso é complicado, porque é uma quantidade enorme. Essa pessoa vai ficar afastada do serviço, vai gerar uma série de prejuízos, tanto financeiros como também familiares e outras coisas mais. Sempre respeitar os outros. A gente tem que entender que mesmo que a gente esteja andando na lei, na regra, certinho, existem outras pessoas e essas pessoas podem cometer erros, infelizmente. Então, não vamos guiar só para nós, vamos guiar para todo mundo, vamos ter mais respeito pelos outros e vamos ter mais amor no trânsito, né? Que é o objetivo final do ser humano, é isso, nós temos que conviver numa sociedade e nós esperamos muito disso. Tá certinho, doutor. Tá certinho aí. Matéria muito bem explicadinha aí, né, Matheus? Mas é o seguinte, eu só quero destacar mais uma vez aquilo que eu sempre falo aqui. Discutir acidente com motocicleta é um negócio assim que não leva a lugar nenhum.
Por quê? Gui, tem que saber quem tem razão, quem não tem razão. Eu acho que sim. Tem que saber quem tem razão e quem não tem razão. Mas que vantagem o motociclista leva? Em qualquer situação, ele certo, errado, mais ou menos, só ele leva prejuízo. E o prejuízo maior é o dele, porque o para-choque dele é a testa dele. Para-choque que ele usa no seu veículo é a testa dele. Então ele tem que dirigir para ele e para os outros. Mas isso é impossível, não. Pode até ser, mas você tem que fazer uma força tremenda, porque se acontecer um acidente, quem está perdido é você. O que adianta você estar certo, mas está no hospital? Com a perna quebrada? Está certo, mas está com a coluna quebrada? Está certo, mas está com a cabeça quebrada? Está certo, mas faleceu. O que adianta isso? Então, eu sempre faço esse apelo aqui para você que anda de moto. Para ter cuidado. Né? Para ter cuidado. Mesmo certo, tenha cuidado. Porque se acontecer um acidente, um grande prejuízo vai ser seu. Maconha, munições e uma arma de fogo foram apreendidas neste final de semana no bairro São José Operário. Os materiais estavam enterrados. Na tela. A Polícia Militar de Patos de Minas apreendeu no sábado uma arma de fogo com munições e maconha encontradas no bairro São José Operário. O fato foi registrado após denúncias informando que um homem havia pulado o muro de uma residência abandonada na rua Duque de Caxias, carregando uma sacola com um objeto suspeito dentro, e depois retornado para ir embora. A pessoa que fez a denúncia também informou que a casa é utilizada frequentemente como ponto de tráfico de drogas. Os militares então foram até a residência com uma equipe da Roca e durante buscas pelo local encontraram a sacola enterrada com um revólver de calibre 22, além de 3 munições, sendo uma delas deflagrada e um tablete de maconha. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Agora o assunto é com você aí que está pensando no futuro. Sabia que você pode começar a fazer o EAD Unipam com 70% de desconto? Chegou a mega ação EAD Unipam. Você ganha 70% de desconto na primeira mensalidade. E mais, uma bolsa de 40%. É isso mesmo, bolsas de estudo incríveis para você estudar num centro universitário com mais de 50 anos de tradição. Receber um diploma que todo o mercado de trabalho reconhece. Mas corra, essa condição só vale até 1º de agosto. Acesse agora mesmo o site ead.unipam.edu.br. Vou repetir, ead.unipam.edu.br para conferir essas condições incríveis, saber tudo sobre EAD e fazer a sua inscrição. Acesse agora mesmo o site ead.unipam.edu.br, que está aí na tela, para conferir tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. EAD. Acesse lá e faça a sua inscrição. Uma dona de casa em Patos de Minas levou um susto ao receber a conta de água. O valor subiu 5 vezes e ela disse que o consumo é o mesmo. Ela achou que era problema de vazamento. Reclamou na companhia de abastecimento. Vamos ver a história? Põe na tela. A Maílza foi quem procurou a nossa equipe para fazer a reclamação. Na casa dela moram 6 pessoas e, segundo a mulher, antes da pandemia, a conta de água vinha em torno de R$100. Entretanto, desde março, o valor da conta tem aumentado constantemente. Só aumentando e o consumo é a mesma coisa. Eu já liguei direto para a Copasa, eles não dão explicação. Teve uma vez que eu fiquei até sem água, eles veio cá, agora foi em março. Eles veio cá, tinha um pauzinho atrapalhando minha água, correr para dentro da minha casa. Eles têm que tirar o relógio para tirar o pau que estava lá dentro. Que eu falei que eu estava ficando sem água aqui dentro de casa.
De março para cá, 4 meses depois, a conta ficou cada vez mais alta. No último mês e nesse, a diferença entre os valores assustou a dona de casa. De R$ 387 subiu para R$ 542, aumento de R$ 155 de um mês para o outro. Copasa está roubando de cara grande mesmo do povo daqui de Patos. Se a gente não dá uma providência, tomar uma providência, a gente não sabe como que faz. As contas vai aumentando. A minha conta veio de 500 e tanto. Eu não dou conta de pagar. Além disso, a mulher chegou a chamar um bombeiro para verificar se havia vazamentos e nada. Ela procurou a companhia de saneamento por várias vezes, mas afirmou que a resposta foi que a conta estava correta. Olhou, não tem nenhum vazamento na minha casa. Todo dia, antes de eu ligar, levanto, ligo antes de eu ligar a torneira, olho o relógio para ver se está rodando. Não está, não tem vazamento nenhum. Aí fala que a conta está certa. Para eles está certo, né? Que está roubando da gente. Para isso está certo. Em nota, a Copasa disse que no mês de abril a conta de água foi calculada pelo consumo médio dos últimos 12 meses. A partir de maio, os leituristas têm tentado realizar a leitura nos hidrômetros das residências. A companhia disse ainda que com o isolamento social as pessoas têm passado mais tempo em casa e com isso tem registrado um aumento no consumo de água. A Copasa completa e pede a Maílza que entre em contato para que as faturas sejam analisadas. Eu vou só falar o seguinte. É leonino esse relacionamento entre Copasa e consumidor. Não tem nada que demova a Copasa de estar certa. Você já viu a Copasa perder? Você que aí está me acompanhando aí na televisão, você já ganhou uma reclamação da Copasa? Se você ganhou, ligue para cá ou me passe um WhatsApp para eu não fazer injustiça, porque eu não conheço alguém que reclamou na Copasa e teve a conta reduzida, teve... para começar, para você reclamar, você tem que pagar primeiro. Quero fazer uma reclamação, mas você já pagou? Não, ainda não. Então você paga e depois você volta aqui. Isso é um relacionamento leonino. Isso é um negócio mais absurdo que tem. Ainda bem que esse negócio está com uma lei no Congresso agora para uma democratização disso aí. Empresas particulares poderão fazer tratamento de água e esgoto também no Brasil. Né? Poderão se credenciar para isso. Pelo menos abre uma concorrência e não fica esse monopólio que nós temos aí, né, com a participação do Estado nessa situação. Agora, esse negócio da Copasa, a gente precisava de ter um prefeito que tivesse realmente pulso firme para resolver essa situação, né? Há pouco tempo não, há uns 2 anos atrás aí, o prefeito, Zé Eustáquio, 2, 3 anos atrás, ele bateu o pé e fez uma carta para a Copasa que se não cumprisse o que estava no contrato, ele ia considerar caduco o contrato, quer dizer, ia considerar não cumprido o contrato, e que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Isso sumiu como fumaça. Será por quê? Sumiu. Ninguém deu resposta de nada, a Copasa não moveu uma palha, não cumpriu absolutamente nada, que é em relação ao esgoto, inclusive. E o famoso papo de anjo. Eu fico pensando, somos tolos. População é uma população só de... o que fazem com a gente? Porque eu dei essa notícia aqui. O prefeito manda uma carta para a Copasa e tal, sapateei em cima dessa notícia aqui, achei que agora ia resolver essa situação. Nada. Só barulho.
Não resolvemos absolutamente nada. Será por quê? A população, quando eu toco em assunto com a população a respeito da Copasa, eles me perguntam na rua isso. Eu não sei como responder. Alguém podia responder sobre isso. O que foi feito naquela carta? Como é que foi resolvido aquilo? Sabe, a população precisa ser informada. Eu não estou falando que foi resolvido errado, não, mas nós não sabemos. A população não sabe, precisa ser colocado na mesa, precisa do Ministério Público participar disso, sabe, para investigar essa situação. O que é que aconteceu naquele barulho todo? O que não deu em nada foi mais uma tapiação e a Copasa continua do mesmo jeito, no mesmo ritmo, com a mesma afinação, cantando a mesma cantiguinha nos nossos ouvidos e levando o nosso dinheiro. Foi isso. WhatsApp na tela. Põe o WhatsApp na tela aí, vamos lá. Rony, boa tarde, Gui. Hoje é aniversário da minha irmã Elisângela. Manda um abraço para ela com prazer, Rony. Elisângela, um abraço para você, parabéns, muita felicidade, viu? A Lilian, boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa, você faz a diferença. Manda um abraço para os meus sogros Armando e Olga. Estão fazendo 65 anos de casado. Seu Armando, dona Olga, parabéns, viu? Lilian, muito obrigado. O que você falou aí, ô? Maria de Fátima, boa tarde, Gui. Nós assistimos o seu programa todos os dias. Obrigado, Maria de Fátima. Continuem aí, viu? Não me abandonem. A Nilda, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa. Você está sempre elegante. Obrigado, Nilda. Obrigado pelo carinho, viu? Continue aí nos acompanhando. A Geile, boa tarde, Gui. Manda um alô aqui pra gente no Ipanema. Estamos assistindo o seu programa. Audiência nossa em todos os quadrantes da cidade, em todos os bairros. Um abraço para o bairro Ipanema e toda a vizinhança ali. Obrigado, Geile. Arthur, bom dia, Gui. Mande um abraço para minha mãe Celina e para o meu pai Elson, no bairro Cristo Redentor. Tá mandado, Arthur. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje acabou, mas amanhã tem mais. Meio-dia. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui.